Trabalhar com a academia, aprender na academia é um prazer. Eu comecei com aquela pessoa que toda a gente fala e conhecia, que é o Rui Lima, e com ele fiz o curso acreditado de Tecnologias do primeiro ciclo. Eu até tinha um bocadinho assim a pretensão de que sabia um bocadinho disto. Depois de fazer o curso, aquilo que eu sabia era quase nada. E é muito interessante trabalhar com o professor Rui Lima. Descobri também o curso da escola virtual. Aí também aprendi a potencializar tudo aquilo que eu já conhecia e a utilizar os recursos de uma forma assertiva e que me permitem melhorar muito quando eu utilizo a escola virtual. Iniciei ainda há pouco tempo também o curso acreditado da doutora Ariana Cosme, a mentora da gestão flexível do currículo. Se penso parar aqui nos cursos da academia de maneira nenhuma. Eu sou a Sandra Duarte Tavares e juntos vamos aprender a escrever e a falar bem, sem erros. O meu nome é José Coentrão, sou enfermeiro de Serviço de Urgência Pediátrica e quero ajudá-lo a preparar-se para agir de forma rápida e eficaz numa situação de emergência. Porque a informação salva vidas. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal e quero convidá-lo a embarcar comigo nesta viagem pela sua voz. Mi nombre es Juan Fernando Gou. Soy psicólogo y un apasionado del coaching y la educación. O meu nome é Daniela Laranjeira, sou educadora social e coach. ¿Quieres ser más feliz en el aula? Venha conhecer algumas ferramentas de coaching educativo e aceite o nosso desafio. ¿Puede la psicología hacer que las personas realmente seamos más felices? Seja mais positivo e aprenda a usar as suas forças no que o faz realmente feliz. Aceite este desafio. Meu nome é Rómulo Neves, sou professor e convido-vos a entrar neste desafio de não deixar ninguém para trás. Eu sou Elizabeth Jesus e juntos vamos demonstrar para que serve aprender história. Eu sou o João Barroso e permita-me acompanhá-lo nesta jornada para aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Eu sou a Sofia Almeida Santos e proponho contribuir para um país mais ativo, crítico e inclusivo. Aceita este desafio? Meu nome é Marco Bento, sou professor e um apaixonado por tecnologia educativa. Ligue-se comigo à nova Sociedade Mobile e ajude os seus alunos a tirar partido deste novo mundo de oportunidades. Chamo-me Luís Pereira. Entre na rede e venha comigo aprender mais sobre a desafiante tarefa de dominar os média digitais. O meu nome é Ariana Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo.
O meu nome é Rui Lima, sou um entusiasta da educação e da tecnologia e este curso é o meu desafio para si. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudes melhor. Olá, eu sou a Ana e faço parte da equipa I Got This. Em conjunto com a Emiliana, a Inês e a Patrícia, vimos falar-vos sobre o feedback e como podemos fazer de forma eficaz para que tenha real impacto na sala de aula. Para isso, organizamos este webinar em 3 momentos. Começaremos por uma breve reflexão sobre o que é feedback. Passaremos a analisar algumas estratégias e possíveis conteúdos. E, por fim, veremos alguns exemplos, não só de feedback, mas também de feed-forward. Olhemos então para o que é feedback. Ao pensarmos neste termo, associamos à informação fornecida por alguém em relação ao desempenho de outra pessoa. O objetivo é sempre o de fornecer informações úteis que permitam melhorar o serviço ou tarefa realizado. Na educação, estes são alguns dos termos que nos vêm à mente: informação, formativo, autorregulador, aprendizagem, específico, essencial, orientado para um objetivo, entre muitos outros. Este conceito não é propriamente recente e já há vários estudos que atestam a importância e a mais-valia do seu uso em contexto de sala de aula. Podemos afirmar que o feedback é uma ferramenta importante para o processo de avaliação formativa e de extrema importância para alunos e professores. Se, por um lado, permite ao professor refletir sobre o seu processo de ensino e sobre as suas práticas, por outro, permite ao aluno refletir sobre o seu processo de aprendizagem, podendo perceber o que sabe sobre determinado conteúdo, o que lhe falta ainda saber e como poderá evoluir o seu conhecimento. Um dos maiores desafios é fazermos com que o nosso feedback seja eficaz. Temos sempre de ter em mente que os nossos alunos têm as suas próprias experiências, contextos, as suas lentes da realidade, o que lhes condiciona a interpretação do que dizemos. Assim, a natureza e o contexto em que damos feedback assume elevada importância. O foco deve ser sempre no outcome pretendido e não no indivíduo ou em características pessoais do mesmo. John Hattie e Alan Timperley foram 2 de muitos autores que se dedicaram a explorar este tema, tendo apresentado um modelo que foca 4 áreas distintas. A primeira é a tarefa em si. Outra é o foco no processo de realização. A terceira, na autorregulação, aquilo que chamamos de autoavaliação. E, finalmente, o foco no aluno como pessoa. De forma geral, o que a pesquisa indica é que o feedback focado na qualidade do trabalho em si e no processo de execução da tarefa é bastante eficaz. Paralelamente, o feedback sobre as estratégias de autorregulação por parte do aluno poderá revelar-se eficaz se estiver predisposto a ouvir os conselhos. Por último, temos a questão do feedback relativo ao aluno enquanto pessoa, com comentários como bom menino, boa menina, que não trazem qualquer contributo para focar a atenção do aluno na aprendizagem. Passo agora a palavra à Inês, que nos vai explicar algumas das estratégias para transmitirmos com eficácia o nosso feedback. Há várias formas de darmos feedback e, naturalmente, há umas que funcionam melhor em determinados contextos, enquanto outras funcionarão melhor noutros. As características dos nossos alunos, a tarefa atribuída, o próprio ambiente de sala de aula são fatores que vão determinar as estratégias que devemos selecionar. Ainda com base no modelo de Hattie, temos alguns tópicos que valem a pena referir. O timing que escolhemos para dar feedback é importante, na medida em que quanto mais imediato este for, mais impacto ele terá. Atrasarmos o momento fará com que o efeito do mesmo se dissipe. Caso tenhamos de demorar um pouco mais a dar feedback, temos de assegurar que este continuará a ter impacto e a fazer diferença no desempenho do aluno. Depois, temos de considerar a frequência com que devemos dar feedback. Sempre que possível é o ideal, mas sabemos que no dia-a-dia tal não é possível.
Sugerimos que seja dedicado um momento à avaliação formativa antes da avaliação sumativa para que os discentes possam beneficiar dos comentários do docente. E a quantidade? Qual é a medida correta de feedback? Quanto dizer sobre cada conteúdo? A nossa sugestão é priorizar, ou seja, escolha os pontos mais importantes. Não é possível darmos feedback sobre tudo o que gostaríamos. Sejamos realistas e foquemo-nos naqueles pontos que estarão na base de aprendizagens futuras. Quanto dizer sobre cada aspecto? Apenas o essencial. Caso contrário, o aluno não vai ouvir e a mensagem não será retida. Outra questão que nos apoquenta é como vamos dar este feedback. Oralmente, por escrito, qual será mais impactante? A pesquisa demonstra que feedback interativo, ou seja, aquele que se refere a uma troca contínua e bidirecional de informações entre os vários elementos, tem mais impacto no aluno e é sempre o ideal. Mas também sabemos que em turmas com 28 alunos ou mais, tal nem sempre é possível. Mais uma vez, teremos de priorizar. Mais à frente, daremos exemplos sobre como poderá fazer. O feedback escrito também pode ter bastante impacto no aluno, mas deve ser curto e objetivo, e, se possível, sempre acompanhado por indicações e estratégias de como fazer algo melhor e não apenas indicando o que o aluno fez bem ou mal. Por último, mas não menos importante, a questão se o feedback deve ser individual ou em grande grupo. Por um lado, sabemos que o individual passa a mensagem ao aluno de que o professor valoriza a minha aprendizagem. Não obstante, se for uma questão que seja transversal ao grupo de alunos, o feedback em grande grupo apresenta-se como uma oportunidade de ensinar um conteúdo novamente, por exemplo. Passo agora a palavra à Patrícia, que nos vai falar sobre o conteúdo que deve fazer parte do nosso feedback. Naturalmente que ao pensarmos nas estratégias que vamos utilizar, temos de nos questionar sobre o conteúdo do próprio feedback, sob pena deste não ter o efeito pretendido. Pensemos então no foco do feedback. Qual é o nosso objetivo? Vamos focar-nos no trabalho do aluno? No processo que ele desenvolveu? Sempre que possível, o ideal é focar-nos nos dois, quer no resultado, quer no processo, para que o aluno possa perceber a correlação entre os dois, assim como acrescentar estratégias de aprendizagem que ajudarão o aluno a descobrir como melhorar. Como já referimos, devemos evitar comentários pessoais, uma vez que não aportam valor ao resultado. O conteúdo do feedback pode ser baseado em critérios pré-definidos, aos quais o aluno teve antecipadamente acesso. O feedback em relação ao desempenho anterior dos alunos pode ter sucesso nos casos cujo desempenho é mais baixo e, por isso, ser importante mostrar-lhes o caminho já percorrido e como poderão ir ainda mais longe. Quanto à função do feedback, deve ser sempre o mais descritivo possível, evitando qualquer juízo de valor ou até julgamento. O aluno não deve ser penalizado de forma quantitativa quando o feedback é dado antes de uma avaliação final. Desta forma, todas as observações devem permitir que o aluno tenha uma oportunidade de alcançar o sucesso pretendido. E os comentários devem ser positivos ou negativos? A resposta é os dois, mas com uma diferença. Os comentários positivos devem sempre descrever o que está bem feito, naturalmente. Já os comentários negativos deverão surgir acompanhados por sugestões de melhoria, sugestões práticas, claras e aplicáveis pelos alunos. Não serão receitas milagrosas ou infalíveis, mas sugestões que poderão aportar valor à aprendizagem. Mais à frente, daremos alguns exemplos. Outra questão importante é que quando damos feedback, temos sempre de ter em mente quem o vai receber. Além do objetivo, deve ser claro e a nossa linguagem deve ser adequada à faixa etária, de forma a que o receptor da mensagem compreenda o que lhe está a ser dito. É importante ainda adaptarmos a quantidade de feedback que é dado, tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança. No que diz respeito à especificidade do que é dito, devemos dar feedback suficientemente específico para que os alunos saibam o que fazer, mas não demasiado específico ao ponto de estarmos a fazer o trabalho por eles.
Quanto ao tom, devemos escolher palavras que transmitam respeito pelo aluno, respeito pelo trabalho produzido, palavras que os levem a pensar e a questionarem-se. Assim, se aplicarmos todos estes pontos, podemos esperar como outcome do feedback um aumento do esforço por parte do aluno e que utilize estratégias mais eficazes que promovam a autonomia, a autoavaliação e a autorregulação. Nas palavras de Hattie, the most powerful single modification that enhances achievement is feedback. The simple prescription for improving education must be dollops of feedback. E vamos agora passar a palavra à Emiliana, que nos vai dar alguns casos práticos. Olhemos agora para alguns exemplos práticos de como podemos incorporar o feedback e feed-forward nas nossas aulas. Começamos pela sugestão de, após uma atividade formativa, a utilização de uma tabela que permita ao aluno refletir sobre o seu desempenho, mas também permite ao professor dar feedback. É uma oportunidade de personalizar o feedback sem perder muito tempo e dar sugestões específicas de melhoria. Outra sugestão é, no período antecedente aos momentos de avaliação, assegurar que a tarefa não é avaliada do ponto de vista sumativo, mas sim formativo, permitindo que o aluno possa submeter várias vezes o seu trabalho até ser avaliado oficialmente. Ainda na produção escrita, sugerimos o uso de um código de correção que leve o aluno a reescrever o seu texto. Esta pode ser uma forma de o fazer perceber onde estão as suas falhas. Propiciar um momento de reflexão por parte do aluno pode também ser um bom exercício, pois vai permitir-lhe identificar o tipo de erro, perceber a razão pela qual errou e apresentar estratégias para colmatar as lacunas identificadas. Mostramos agora alguns exemplos de comentários que poderá considerar ter por base e ajustar com facilidade à realidade de cada aluno. Por exemplo, para um desempenho adequado, podemos dizer algo como: ao longo da resolução da tarefa, revelaste um bom domínio das várias competências. Por exemplo, conseguiste utilizar o verbo to be corretamente, ou a maior parte das vezes, mas podes, no entanto, progredir no que diz respeito a X, fazendo Y. Outra estratégia que podemos utilizar é o feed-forward, ou seja, fornecer sugestões sem ferir suscetibilidades, que permitam ao aluno melhorar o seu desempenho futuro, orientando para o desenvolvimento das suas aptidões e competências, ajudando-o a compreender o que pode fazer para melhorar em trabalhos posteriores. É o que chamamos de uma abordagem proativa, visando não apenas corrigir erros passados, mas também capacitar os alunos a aprimorarem as suas competências e alcançarem melhores resultados. Por fim, e em jeito de resumo, deixamos alguns apontamentos sobre feedback de acordo com James Nottingham. Begin with understanding clear and specific goals. Encourage pupils to consider where they are in relation to a learning goal. Avoid comparisons that do not foster growth. Ensure feedback is formative. Keep feedback well-timed. Refer to progress rather than ability. Do not avoid tests, but get the timing right and use them formatively. When marking tests, formative, do not give scores or grades. Write comments instead. Teach pupils how to give, act on and receive quality feedback. Esperamos ter ido ao encontro das vossas necessidades e contamos vê-los em breve.